Hoje tem palhaçada! Tem sim, senhor! Hoje tem marmelada! Tem sim, senhor! E o palhaço o que é? Boa pergunta! O palhaço, o que é? E na videoaula de hoje vamos falar sobre palhaço? Quase isso! Vamos falar sobre um proto-palhaço, se é que a gente pode dizer assim, né? Alguma coisa que ajudou a formar essa imagem do palhaço que a gente conhece hoje. O bobo da corte, ou o bufão, ou o bufo, né? Os diversos nomes pelo qual podia ser reconhecida essa figura, que foi uma figura assim bastante popular durante a Baixa Idade Média e que vai ser introduzido na Europa só a partir das Cruzadas. Pois é, meu amigo, as Cruzadas não serviram apenas para que o Ocidente tentasse recuperar Jerusalém e perdesse, né? Mas serviu principalmente para refinar bastante a cultura do Ocidente feudal. Pois é, cara, o Ocidente feudal era um território bem tosquinho quando a gente estava falando de cultura durante esse período, ainda mais se você comparasse com o Oriente. Cara, o mundo feudal já era bastante rude, mesmo quando você comparava com o sul da Europa. Pois é, no sul da Europa nunca teve feudalismo de verdade. Aquele mundo mediterrâneo lá conseguiu preservar sua estrutura urbana, sua estrutura comercial, mesmo com o ataque dos povos bárbaros germânicos, o que vai preservar ainda boa parte da cultura romana. Mas o pessoal do norte era bem rude comparado ao resto, né? Ainda mais se você pensar no mundo islâmico. Os islâmicos olhavam para o pessoal do mundo feudal como se fosse algum tipo de macaco sem pelo. E olha que eles eram bem peludos, né? Mas mesmo assim não era visto como algo a ser respeitado. Pois é, no contato que vai estabelecer entre esses três mundos da Idade Média, o Ocidente feudal, o Oriente Bizantino e o mundo islâmico, o pessoal do Ocidente vai se refinar bastante, vai aprender muita coisa sobre vestimenta, sobre mobiliário, né, sobre costumes, sobre higiene com esse pessoal do Oriente. Só que no meio disso tudo que eles trouxeram do Oriente, veio uma coisa bastante interessante e que vai tomar uma cara bem próxima do que esse grotesco, do que essa grosseria típica do mundo feudal, que era o bobo da corte, né? Bom, no mundo bizantino já existiam os bufões, né? Mas eles não eram tão rudes quanto o que vai acontecer no Ocidente. O que era o bufão? O bufão era um artista contratado para entreter a corte. Bom, vamos imaginar que lá no mundo feudal o que eles precisavam muito era entretenimento, né? Porque, gente, vamos pensar no seguinte, volta a tua cabeça lá para o que era o mundo feudal. O mundo feudal, a gente está falando de um bando de aldeamentos em torno de um castelo, um isolado do outro, onde a vida era trabalho e guerra, né? Diversão tinha muito pouco. As feiras estão começando a surgir nesse momento aí das cruzadas, né? A vida urbana e as cruzadas estão interligadas diretamente. Então, assim, você não tinha muitos artistas itinerantes até a Baixa Idade Média. Por quê? Porque você não tinha grande concentração de pessoas. Onde as pessoas se encontravam ali, geralmente era a igreja. Mas ali, durante as cruzadas, vai se perceber que esse espetáculo, né, promovido dentro das cortes podia ser um passatempo interessante. E o pessoal do Ocidente vai adotar isso. O que era o bufão, então? Era esse artista que cantava, que dançava, que fazia malabarismo e que fazia com que quem estava lá na corte se divertisse, né? Até então, assim, no máximo você tinha ali um menestrel, um bardo, só que agora nessa figura vai estar tudo isso presente. E não precisa esperar que o menestrel apareça, que o menestrel venha nas suas viagens. Não, o bobo da corte é um funcionário da corte e vai ficar ali justamente para causar entretenimento. Bem, como eu já disse, o mundo do Ocidente era bem mais rude, era bem mais tosco do que o mundo do Oriente.
Obviamente que o humor do pessoal do Ocidente também era bem mais grosseiro, o que vai aparecer muito no Bufão. Por quê? Cara, o Bufão, ele costumava ser um cara que tivesse algum tipo de deficiência, fosse ela mental ou fosse ela física. Aliás, se agregasse as duas coisas, podia ser até mais divertido para a corte. Um louco corcunda, o anão ou o paralítico. Aliás, o negócio vai ficar tão esquisito que vai se criar um hábito ali de talvez pegar o Bufão, que não tava lá com tanta graça assim, e quebrar a coluna dele. Para quê? Para que ele ficasse paralítico e ele se arrastasse pelo chão, no que aos olhos dessa corte feudal ia ser bastante engraçado ver alguém que não conseguia andar e se arrastava pelo chão, como alguma coisa meio que animalesca. Pois é, o senso de humor demorou um bom tempo para se refinar e chegar no que é hoje, né? O grosseiro sempre fazia parte. Então, não bastava ser alguém que tivesse alguma deficiência mental ou deficiência física. Essa pessoa, ela tinha que ter algum tipo de sagacidade, tinha que ter um poder de observação interessante, justamente porque o Bufão tinha um privilégio que ninguém mais tinha. O Bufão tinha liberdade para falar mal da corte. A grande piada do bobo da corte era fazer o quê? Fazer com que as pessoas rissem do ridículo que elas eram. Então, na fala do bobo da corte, entre uma cantoria e outra, entre uma mágica e outra, entre um malabar e outro, ele falava lá que tal cavaleiro, ou tal conde, ou tal rei, né, estava sendo traído pela sua esposa bem mais jovem do que ele, né? Jogando essa ideia da desconfiança para poder fazer graça, né? Ou dizia que alguém era muito feio por essa ou aquela característica física, ou que era mais bobo do que ele, né? Por ter sido enganado por algum aldeão ou algo do gênero. A ideia do bobo da corte era o quê? Ele ia expor as pessoas ao ridículo, porque ele próprio já era ridículo o suficiente. Então, além de ser um cara meio apalermado, meio deficiente, sei lá, corcunda, anão, paralítico, como eu tinha falado, né? Tem uma aparência feiosa, orelhas de abano, né? E coisas do gênero, tudo aquilo que fosse considerado ridículo pela população da época, né? Então, essa figura ridícula ridiculariza aqueles que estão na corte, aqueles que ninguém se atreveria a ridicularizar. Mas o bobo é autorizado a isso, afinal de contas, essa é a sua função. Se qualquer outro fosse falar ali das coisas ridículas que o rei faz, um cara desse seria decapitado. O bobo não, o bobo virava o centro da festa. Ter um bobo da corte também era interessante porque ele era um tipo de pé de coelho. Ter um bobo da corte trazia sorte. Como assim? Pois é, o bobo da corte era meio que visto como um amaldiçoado. Ou seja, né, o cara nasceu com algum tipo de deformidade, isso significa que Deus não gostava lá muito dele, achava que ele merecia algum tipo de castigo. Aí, bom, se esse cara tá no meio da corte e a corte está desagradando Deus e Deus quer mandar algum tipo de praga ali, quem que vai ser o primeiro alvo? O bobo, óbvio, não o rei, né? Então ter um bobo era meio que garantia de boa sorte entre eles. Pois é, mas essa figura do Bufão, ele não vai ter uma duração muito longa na história. Assim como ele começa ali na passagem da Alta para a Baixa Idade Média, ali no momento das Cruzadas, quando vai acabando a Baixa Idade Média, a figura do Bufão também entra em decadência, né? Os últimos bufões ali, eles vão estar presentes dentro das cortes europeias lá, perdão, lá pelo século XVI, lá pelo século XVII. Ou seja, quando vem as grandes navegações, né, a burguesia começa a acumular poder e a burguesia com esse seu lado racional não achava muito graça nessa figura desprezível pela corte, que se sentia superior a todos os outros seres humanos comuns. Pois é, na cabeça do burguês todo mundo é meio comum, né? Então desprezar o bobo era meio como uma imagem de desprezar o povo, e a figura do bobo
começa a deixar de ser tão importante assim? De todos os bufões que existiram durante a Idade Média, talvez o cara que tenha ficado mais conhecido tenha sido o bobo lá da corte de Luís XII e de Francisco I, conhecido como Triboulet. Triboulet, na verdade, tinha como nome de batismo Nicolau Ferriol, né? Ferriol, melhor dizendo, Nicolau Ferriol, né? Que era um palhaço da cidade de Blois, né? A cidade onde ele havia nascido, e que ele ganhava vida contando piadas no meio da praça. Então, para quem passava, ele ficava fazendo graça ali e pedia esmolas. Não sei se por sorte ou por azar, certa vez estava passando lá um duque, né, o Duque de Angoulême, né, que futuramente se tornou o rei, o Francisco I, né, estava passando ali e o bobo, né, o Triboulet, estava lá começando a fazer graça para ele contar piada, e o duque resolveu ignorar o cara e não deu nenhuma moeda para ele. Triboulet, muito bravo, puxou um canivete e rasgou um pedaço da roupa do duque. O duque, obviamente, ficou pau da vida, pegou a sua guarda, prendeu o Triboulet e começou a torturar ele em praça pública com coisas terríveis, como do tipo pregar as grandes orelhas dele numa árvore, né? E o cara berrou tanto lá que chamou a atenção das autoridades locais. Por fim, ele foi liberto, mas descontente pra caramba, ele foi procurar o rei, Luís XII, né, para contar o que foi que acontecera com ele e pedir algum tipo de ressarcimento. Afinal de contas, né, ele estava lá fazendo seu espetáculo em troca de moedas e foi torturado em praça pública. Conta a história lá que Triboulet contou todo o sofrimento que ele passou, todas as tribulações, toda a tortura, de uma maneira tão cômica, tão engraçada, que o rei adorou aquele cara. E o próprio duque convenceu o rei de que oferecesse para ele o cargo de bufão ou de bobo da corte, coisa que ele fez muito bem durante boa parte da sua vida, divertindo a corte do rei da França. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Deixe sua dúvida, deixe sua opinião. Essa é a Prancheta do Seu Antônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando.